Shalom, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à história do cristianismo. Hoje nós estaremos continuando com o episódio 4, que tem como tema, um dos que eu mais gosto, que é a Reforma Protestante. Então hoje nós vamos aprender sobre Martinho Lutero, sobre as reformas que estavam acontecendo não somente através de Martinho Lutero, mas também em outros. E vamos aprofundar sobre cada pedaço, sobre cada momento, como foi a reforma, como foi para os protestantes passarem por essa reforma. Amém? Então vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor, nós damos graças, meu Pai, por mais um dia de estudos. Que a nossa mente seja iluminada, que nós possamos absorver, Senhor, meu Pai, como cada uma das pessoas fizeram no passado, para que hoje a palavra do Senhor chegasse até nós. Obrigada, meu Pai, por todos os recursos apresentados a nós. Obrigada, meu Deus Todo-Poderoso, por todas as ferramentas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostrou que dentro de todos os anos o Senhor se fazia presente e se faz presente em nome de Jesus. Amém? Então, no último episódio, nós vimos que a igreja estava sobre decadência, já não estava sendo boa vistas pelos olhos da sociedade, já estava naquela reforma, naquela construção da basílica. Então, a sociedade em si já não estava vendo a igreja católica com bons olhos, já tinha se levantado algumas pessoas para duvidar de algumas questões que estavam sendo apresentadas pela igreja. E aí vem a reforma protestante discordando da igreja católica daquela época. Não totalmente, mas, por exemplo, na questão de salvação, como eu era salvo, e também na questão da autoridade. Como assim? A autoridade, será que realmente é o papado? É aquele que está sobre o poder de tudo? Então eles tiram, os reformadores tiram de todo esse trono da razão o Papa, e colocam agora o centro as escrituras, aquilo que é inefável, que é inerrável. Então, em 1517, diante de todo esse cenário apresentado, nós vimos, aparece na história, nosso Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero ele vai nascer em 1483. E ele nasce em uma família de camponeses na Alemanha. Então, ele tem ali uma vida formada na Alemanha e ele era uma pessoa muito medrosa, ele se desenvolve como uma pessoa muito medrosa e ele tinha muito medo da ira de Deus. Ele chegava a ter um maior medo do que um temor necessário, do que um amor necessário pelo Senhor. Ele tinha aquele Deus como um Deus carrasco, sabe? E ele às vezes era pego se chicoteando o seu corpo. Chicoteando o seu corpo e por medo de morrer, por medo de toda aquele juízo do Senhor. Então, acontece uma situação que é no meio de uma tempestade, ele com aquele medo imenso de morrer e no meio dessa tempestade, ele faz uma promessa a Santa Ana, que se ele sobrevivesse àquilo tudo, ele se tornaria um monge. E no dia um raio pega e destrói um carvalho que estava próximo a ele, e ele sai muito ferido, porém ele sobrevive. Então, como ele sobrevive, ele procura o jeito de responder a promessa, de cumprir a promessa que foi feita ali naquele momento. Ele procura um jeito de agradar a Deus e ele entra em uma das ordens mais rigorosas do tempo da época, que era a ordem augustiniana. Então, ele sempre, nesse medo, ele era muito preocupado com a ira de Deus. Era aquela pessoa que tinha uma preocupação enorme sobre não ser perdoado. E ele vai e é encaminhado para dar aulas de teologia numa faculdade em Wittenberg, na Alemanha. E foi ali que ele vai estudando a carta de Romanos e se depara com o texto sobre o justo viverá pela fé. Então ele percebe ali que a justiça de Deus viria pelo sacrifício que Cristo havia feito na cruz, e não pelas suas obras, e não
em suas próprias obras. E isso, nesse momento, depois desse descobrimento, depois que ele começa a olhar para as escrituras daquela maneira, de uma maneira diferente, ele tira um peso enorme das costas de Lutero. Então, ele tira um peso enorme dos seus ombros e ele mesmo escreve o seguinte: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então, deparando com essa nova visão da Bíblia que ele teria, com uma nova visão sobre exatamente o que ele diz, que ele não tem mais esse ódio, mas que se tornou doce, aquele grande amor, ele decide escrever as suas 95 teses, que nós, em algum momento da história, em algum momento dos nossos estudos, já ouvimos falar sobre Martinho Lutero e as suas 95 teses. Então, é aí que se inicia o início da tormenta. Então, assim como Lutero, existiam outras pessoas também que estavam indignadas com aquele rumo que a igreja estava tomando. Então, por exemplo, na região onde Lutero se encontrava, tinha um emissário papal que era John Tetzel, que ele era o dono de umas frases maravilhosas, sabe? Ele era o responsável por vender as indulgências. O que eram essas indulgências? Elas eram ofertas que compensavam uma penitência. Então, pelo fato deles estarem construindo a Basílica de Roma no Vaticano, o Papa autorizou esse cara a ir lá e vender as indulgências para poder conseguir recursos. E ele era dono de umas frases do tipo: cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Então era como se eu tivesse ali pagando para essa alma sair do purgatório. Então o Papa ele não proíbe John Tetzel de vender essas indulgências, porque ele tinha ali o interesse em unir aqueles recursos para a construção da Basílica. Então, outras pessoas, Martinho Lutero, tem essa revolta com tudo isso que está acontecendo, toda essa indignação, e no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publica, então, as suas famosas 95 teses, que rapidamente elas se tornam um viral naquela época. Mesmo não tendo uns meios de comunicação como temos hoje, foi um dos maiores virais que aconteceram na nossa história, porque quando Martinho Lutero pregou aquelas 95 teses na porta da igreja, se transformou muito rapidamente. Então, naquele momento, Martinho Lutero ele não estava com a intenção de acabar com a Igreja Católica em si. Ele estava promovendo ali um debate sincero dentro da igreja, que logo foi tomado como uma afronta à liderança, ao papado, a todas as regras da igreja, a toda a estrutura da Igreja Católica daquele tempo. Então ele vai lá e prega essas teses na porta da igreja em Wittenberg. Porém, muitas pessoas vão dizer assim: foi um ato de rebeldia. Não. Normalmente era normal acadêmicos publicarem ali na porta da igreja de Wittenberg as suas propostas de debate. Então, a intenção de Martinho Lutero também era trazer uma proposta de debate. Ele não tinha uma raiva, ele não queria romper primeiramente com a igreja. Ele estava ali com o interesse apenas de trazer um debate para a igreja, para que aquilo ali que estava indignando a ele e a outras pessoas fossem mudadas. Porém, deu maior confusão. O Papa promulgou uma bula que dizia ali que um javali selvagem tinha adentrado nos jardins da igreja. E ali ele ordenava a Martinho Lutero a se retratar dentro de 60 dias. E aí, depois disso, depois de feita essa bula, ele também ordenava que toda a literatura de Martinho Lutero fosse queimada. Isso mesmo, ele queria pegar toda a escrita de Martinho Lutero e tacar no fogo. Porém, Martinho Lutero ele não faz conforme o que está escrito ali na bula dele. Ele não vai se retratar de 60 dias, muito pelo contrário. Ele pega essa bulazinha e faz o quê? Taca fogo nela. Ele queima essa bula em praça pública,
Não somente a bula, mas também os livros de direito canônico. Então, ali, naquele momento daquela queima daquela bula, ali é declarado o rompimento com a Igreja Católica. Então, como eu falei antes, o desejo dele não era romper com a igreja. Ele amava a igreja, ele queria somente que algumas coisas fossem debatidas para ver se realmente eram aquilo. E o seu desejo era apenas reformar a igreja. Mas, devido a tudo que aconteceu, devido a todo esse caminho que trilhou, ele não estaria disposto a mudar suas convicções por causa da Bíblia. Exatamente, ele não queria mudar suas convicções, porque ele sabia do que estava escrito. Então, em 1521, Lutero é convocado para a Dieta de Worms, onde ele deveria ali se retratar diante de todo o império. Porém, isso não acontece de novo. Era de esperar, né? Se ele pegou a bula e tacou no fogo, iriam querer que ele se retratasse diante de todo o império? Ele respondeu assim: não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. E Deus me ajude. Amém. Então, diante de toda essa situação, ele também foi ameaçado de morte. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, foi ameaçado de morte pelo império. E aí foi quando Frederico Sábio sequestra Lutero de todo esse meio dessa situação e esconde ele no castelo de Wartenburgo, porque o imperador ele tinha decidido ali, naquele momento, pela morte dele. Então, nesse tempo aí, todos acharam que Martinho Lutero estava morto. Porém, foi nesse tempo que ele mais estava produzindo. Foi nesse período que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Então, depois disso que aconteceu, as mudanças começaram a acontecer. Quais foram as mudanças? Os monges começaram a se casar, os cultos começaram a acontecer na língua do povo, ou seja, o povo ele começou a ter um entendimento. E a Bíblia foi traduzida para o alemão para uma maior acessibilidade. Então começaram a acontecer todas essas mudanças. E por causa de toda essa situação, por causa de Martinho Lutero, muitas guerras e revoltas começaram a acontecer. Então as pessoas começaram ali a romper aos poucos com a igreja. E, exemplo, os camponeses buscavam pelos seus direitos e após muitos conflitos, no ano de 1555, no Tratado de Paz de Augsburg, os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir a sua religião. Então, diante do posicionamento de Martinho Lutero, com as suas teses, com a mudança, com a Bíblia traduzida para o alemão, para a maior acessibilidade do povo, porque antes a Bíblia ela não era acessível, ela era algo que estava ali no domínio da Igreja Católica. Então, o povo não teria um acesso. Após Martinho Lutero pegar, porque muitos também não tinham acesso ao conhecimento. Então, após Martinho Lutero vir se posicionar, acaba que as pessoas começam a buscar pelos seus direitos, elas são motivadas a buscar pelos seus direitos. E acontece o Tratado de Paz, então os protestantes da Alemanha ganham o direito de seguir aquilo que eles creem. Porém, como eu disse no início, nós podemos falar sobre as reformas protestantes. Porque enquanto Martinho Lutero estava ali na Alemanha, trazendo a reforma para aquele lugar, Ulrico Zwinglio era o reformador na Suíça. Ele nasceu ali por volta de 1484, ele estudou na Universidade de Basileia e também em Berna, e era muito estudioso do grego, que isso diferenciava muito, porque era muito incomum naquele tempo os sacerdotes até mesmo conhecer completamente o Novo Testamento. Então, enquanto Martinho Lutero ele era um monge, Zwinglio era um padre com uma formação diferente de Lutero. Zwinglio ele já teria uma parte puxada para a formação humanista. E ao mesmo tempo que ele era padre, ele era capelão, ao mesmo tempo que ele era político, ele era teólogo, ao mesmo tempo que ele era católico profundamente piedoso, ele também era um humanista.
Então ele começou ali a pregar contra o movimento de obtenção da salvação. E quando ele se torna um pároco da cidade de Zurique, ele começou a tirar conclusões bastante parecidas com as de Martinho Lutero. Mesmo ele não conhecendo Martinho Lutero pessoalmente, mesmo ele não tendo aquele contato ali, ele começou a estudar de uma forma humanista a palavra e tirar as mesmas conclusões, as conclusões muito parecidas com as de Martinho Lutero. Porém, nós temos que observar que Lutero, ele baseou-se muito naquela sua experiência de descobrir ali na carta de Romanos sobre o justo viver pela fé, sobre todo aquele peso que ele carregava. Ele se baseava muito a sua ideia naquela experiência que ele tinha vivido. Já Zwingli não, ele era aquele cara duro mesmo, no sentido assim, se tiver na Bíblia nós aceitamos, se não tiver, não quero saber. Para Zwingli, ele tinha que fazer as reuniões dele dentro de uma caixa branca, sem algumas coisas. Ele não acreditava muito em muita coisa, não. Então, ele começou o movimento reformador em Zurique e, inclusive, ele movimentou tanto aquele local que as pessoas que chegavam ali para vender indulgências, eles eram expulsos. Eles não eram aceitos nesse lugar. Então, eles passam a fazer ali aquela reforma em Zurique. E é a primeira vez que na história nós teríamos um Estado protestante, onde a fé oficial, a religião protestante, seria a fé legítima naquele Estado. E aí trouxe algumas mudanças também, como as convicções reformadoras contra a abstinência naquele tempo, os sistemas de jejuns que existiam, os monges e as freiras começaram a se casar e foi instituído ali o sistema de educação pública. Naquele lugar foi instituído esses sistemas, mais acessibilidade à educação, e também se estabelece a ideia de sacerdócio universal de todas as pessoas, ou seja, até os leigos poderiam pregar o evangelho do Senhor. Então ali deu uma liberdade a mais para o povo. E aí, nisso, vai casar algumas revoltas que nós vemos na história, que, se não me engano, algumas cidades, alguns lugares que apoiavam a Igreja Católica invadiram Zurique, e algumas pessoas também que apoiavam o protestantismo. Tinha esses conflitos, e aí o povo da Igreja Católica vai lá, invade Zurique, e Zwingli, ele morre em combate. Então, ele é morto dentro desses conflitos. Então, chegamos à história de um dos nomes também conhecidos da nossa história, que é João Calvino. E Calvino tem uma história muito interessante, porque ele era um cara muito tranquilo, muito calmo. Ele só queria estudar a Bíblia dele tranquilinho. Ele nasceu na França em 1509, ele estudou em Paris e teve também contato, assim como Zwingli, com o humanismo. Ele chegou muito a ter contato com a teologia de Martinho Lutero, mas ele mesmo confirma que ele estava tão atado, tão envolvido com a Igreja Católica, para reconhecer sobre tudo aquilo que Martinho Lutero estava pregando. Então, depois de um tempo, não se sabe bem quando houve a conversão de João Calvino, mas ele decidiu, depois de um tempo, romper com a igreja e seguir exatamente a ideia protestante. Então, ele se exilou para a Basileia. Então, nós podemos falar bastante sobre o pensamento sistemático de Calvino, porque ele organizava muito bem toda a teologia, ele trazia essa teologia todinha para um corpo teológico. E ele sentia bastante que ele foi chamado para estudar a Bíblia e para produzir conteúdo. Ele não queria se envolver numa liderança em si. Ele achava que ele queria ficar quietinho, estudar a palavra, tirar ali um conteúdo. E foi quando ele mesmo escreveu o Resumo da Fé Cristã, que são as institutas da religião cristã, que antes era somente um livrinho de bolso, depois se tornou grandes livros com várias edições, se não me engano são 8, não lembro direito. E é de Calvino que nós vamos ver a primeira teologia sistemática protestante. Então,
Ele que colocou no papel a doutrina básica da fé cristã, do protestantismo daquela época, sabe? Então, ele que organizou toda essa ideia. E quando ele estava indo para Estrasburgo, ele teve que passar por Genebra. E aí que muda toda a história dele. É necessário passar por Samaria, né? Ele teve que passar por Genebra e Genebra estava passando por um movimento de reforma, mas eles não tinham líderes instruídos para poder liderar aquele movimento. Então, quando ele passa, se levanta o líder lá, e ele insiste que Calvino ficasse lá para liderar essa reforma, para conduzir essa reforma, mas ele deixa bem claro que não é o desejo dele. Sabe aquela ideia de que ele acreditava que os chamados dele era ler a Bíblia, interpretar e fazer conteúdo? Essa era a ideia que permanecia sobre ele. Ele queria ir para Estrasburgo para poder viver dessa maneira. Mas quando ele passa por Genebra, ele se encontra numa situação bem impressionante, viu? Porque o líder vira para ele e fala bem assim: Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Então, depois dessas palavras ali, irmão, não tinha nem como continuar aquela viagem, né? Não tinha nem como continuar com essa mesma ideia, né? Porque se ele estava realmente precisando de um líder com a característica que tinha Calvino, com o conhecimento, com toda aquela instrução que Calvino tinha, então Calvino, depois de ouvir essa palavra, ele decide ficar e ele se torna um dos grandes líderes e reformadores da Suíça. Então foi meio por livre e espontânea pressão, né, que ele se tornou um grande líder desse movimento. Então João Calvino foi aquele que pensou e sistematizou a fé. Ele organizou todos esses pensamentos, todas essas crenças, todas essas ideias nas institutas da religião. E o que diferencia Calvino de Lutero é o quê? É a ceia do Senhor. Enquanto Lutero dizia que na ceia acontece a consubstanciação, onde Jesus está ali presente no ato mesmo, João Calvino ele já tinha a ideia de que a ceia era um ato simbólico. Era para a gente relembrar do ato de Jesus na cruz por nós. Então tinha essa ideia. Tanto que nós vamos ver o quanto essa conversa dava uma treta entre Zwinglio e Lutero, porque Lutero ele decide não pegar na mão de Zwinglio por causa dessa ideia, porque a ceia era tão importante que esse foi um ponto de discordância entre eles. Então, quando Lutero se depara com essa ideia, ele vira as costas para Zwinglio e fala bem assim, ó, nós não temos o mesmo espírito nessa questão. Então, a questão da ceia foi um dos pontos de discordância entre eles. E logo ao decorrer da história, nós poderemos ver também os anabatistas, que também, era um grupo de pessoas que a teologia deles que acreditava que a teologia era branda demais e que a igreja deveria voltar ao Novo Testamento. Então, eles acreditavam no seguinte, que a fé teria que ser uma decisão mais pessoal. Eles rejeitaram o batismo das crianças, que era normal que a igreja fizesse, e acreditavam também que a igreja deveria voltar a ser perseguida. Então, eles estavam acreditando muito naquela ideia de que a igreja estava dando seguimento bastante mundano. Também acreditava que deveria ter um rompimento ali com o Estado, que a igreja deveria caminhar independentemente, enquanto outras ideias ainda concordavam com o Estado continuar ligado à igreja. Então, os anabatistas, eles iniciam uma reforma dentro da reforma. Como assim? Eles acreditam que nenhum cristão deveria pegar em armas, que não deve continuar com a igreja ligada ao Estado. E todas essas ideias, né? Então, em 21 de janeiro de 1525, George Plowrock pediu para que um de seus irmãos o batizasse na cidade de Zurique. Então, diante dessa atitude, eles receberam o nome de anabatistas, que significam rebatizadores, que para eles é uma ideia errada do que estava passando, né? Porque para eles o primeiro batismo seria ali,
seria o batismo por decisão, que é o que nós falamos hoje, certo? Então, esse movimento ele recebe ali uma resistência tão grande dos católicos quanto também dos protestantes. Por quê? Normalmente, as ideias heréticas eram aquelas que... Aqueles que se batizavam eram aqueles que seguiam as ideias heréticas. Então, eles logo foram denominados hereges por conta do rebatismo. Para eles, o batismo a primeira vez, né? Então, o governo da cidade de Zurique, ele decreta ali a pena de morte para eles. E, gente, eram penas, assim, covardes mesmo, sabe? Eu esqueci o nome de uma das mortes, mas as outras eram queimadas. E uma que Zwinglio foi até uma das pessoas que incentivou, que foi que eles denominavam o terceiro batismo, que já que eles eram aqueles que se batizavam, eles afogavam as pessoas que acreditavam, os anabatistas, dizendo que já que vocês creem no segundo batismo, também crerão no terceiro batismo. Então, esses anabatistas eram mortos afogados. É um negócio muito tenso, gente. Então, estima-se que o número de anabatistas mortos foi maior do que o número de cristãos mortos durante os 3 primeiros séculos da perseguição das igrejas. Então, da perseguição da igreja, da perseguição cristã, né? Então, várias outras pessoas se levantam naquele tempo e são mortas, são perseguidas. Um dos nomes dessa ideia que nós podemos citar é Menno Simons, que eram os líderes dos menonitas, né? Que depois os discípulos deles se tornaram menonitas, e acho que, se não me engano, até hoje existem algumas igrejas, inclusive no Brasil, que são igrejas menonitas. Amém? Então, nós continuamos com a reforma na Grã-Bretanha, na Inglaterra, mas essa reforma aconteceu de uma maneira mais diferente. Não foi guiada por um líder religioso, um teólogo, que tinha aquele anseio, aquela fome para que o evangelho se espalhasse. Não, ele foi criado por quê? Porque o rei Henrique VIII, se não me engano, ele não conseguia ter filhos. Então, ele era casado. Então, ele decide o seguinte: eu quero me separar da minha esposa porque ela não consegue me dar filhos. Eu preciso deixar a herança do reino para alguém. Eu preciso ter outra pessoa para poder passar a descendência, né? Então, ele decide que ele tem que se separar, só que o Papa ele não concorda com aquilo. Ele fala, não, eu não vou autorizar isso. Então, ele começa essa reforma por um movimento político. Então, por esse desejo desse divórcio, ele se declara o cabeça da igreja e inicia essa reforma e anula o seu casamento, tem uma segunda lua de mel, uma segunda núpcias. Então, ele começa a trazer a reforma para a Inglaterra, mas de maneira política, propriamente. Então, como as pessoas que estavam nesse local iam bastante para a Suíça, para esses lugares, eles trouxeram para aquele lugar, para a Inglaterra, mais a teologia calvinista, que foi a que eles tiveram mais acesso no tempo. E logo depois, a reforma católica não fica muito para trás, né? A igreja católica não fica para trás e se inicia ali dentro da igreja católica a reforma. Como assim? Ela ficou conhecida como contra-reforma, isso mesmo. Então, o ponto alto desse movimento, dessa atitude da igreja de reagir, foi o Concílio de Trento, que aconteceu durante 18 anos. Ela começou em 1545 e terminou em 1563, por causa de diversos conflitos, né? Como a igreja estava apresentando algumas ideias contraditórias, estava apresentando umas ideias erradas. Então, a igreja ela decide reagir sobre essas ideias, tanto que alguma parte da igreja, eles não queriam que Martinho Lutero se retratasse sobre todas as teses, ele queria que se retratasse somente em relação a algumas, né? Tanto que tem uma tese de Martinho Lutero, que é a tese 82, que ele fala bem assim: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e assim fazê-lo gratuitamente. Então, assim, eram teses
que algumas teses até mesmo a Igreja Católica concordava, tanto que foi nesse tempo aqui que o John Tetzel, aquele que vendia as indulgências no tempo de Lutero, ele foi condenado. Então, várias ideias ali, a igreja vai lá e volta e corrige, faz com que a igreja repense, mas diante do protestantismo, tá? Tudo isso aconteceu diante do protestantismo, das pessoas que estavam ali querendo uma mudança. Então, toda essa revolta, toda essa reforma trouxe para a igreja uma nova visão novamente. Então, a igreja ela declarou os protestantes dentro desse concílio como hereges, né? E, assim, nós podemos ver em vários momentos dessa história que a gente não pode colocar esses reformadores como antigamente colocavam os papas, né, com o poder supremo, porque todos eles foram pessoas usadas por Deus ali para trazer um novo tempo, para trazer novos dias, com certeza, mas foram pessoas também que erraram bastante, tanto que nós falamos sobre Zwinglio. E ele era um cara assim doidão, tanto que no meio da quaresma ele junta ali o pessoal da paróquia dele e vai fazer um churrasco de linguiça, sabe? Com uma maneira de revolta, de protesto. E no meio da quaresma, né? Então, chega a ser até engraçado. Mas tem alguns momentos dessas histórias que elas são muito tristes, que são momentos assim que a gente fala que, caraca, aconteceu isso mesmo, porque por tanto tempo a igreja foi perseguida e chegou um momento dessa história que a igreja começou a perseguir. Tanto que Lutero, ele foi tido como um herói nacional para Adolf Hitler, gente. E é uma das histórias que, assim, eu vou indicar até um livro que é Quando o Judeu Governar o Mundo. E ele fala ali no início sobre como Lutero se posicionou em relação ao povo judeu, né? E Adolf Hitler, ele encontra nos escritos de Lutero uma razão teológica para fazer tudo o que ele fez na Segunda Guerra, de matar, de perseguir os judeus. E Lutero mesmo, ele escreveu assim, Lutero escreveu contra os judeus, onde diz que os campos de trabalho forçados são destinos para os dois, tanto para porcos quanto para judeus. Então, foram pessoas que foram usadas por Deus, com certeza, para trazer um novo tempo, para trazer o protestantismo, para ir contra aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, mas foram pessoas também que tiveram vários erros na história. Assim como a Igreja Católica também, ela foi por muito tempo usada por Deus, foi uma igreja que resistiu, mas que chegou um tempo que o Senhor mudou a história. Então, a gente vai se deparar nessa história muito a presença do Senhor em todo momento, com certeza, mas foram pessoas que erraram em todos os momentos. Não somente Lutero, mas Calvino, por exemplo, ele consentiu a pena de morte de uma pessoa em Genebra. Então, Zwinglio também, assim como eu falei que ele era doidão, que ele fazia uns negócios assim doidos, né, como churrasco de linguiça, mas ele consentiu e perseguiu os anabatistas. Aquele terceiro batismo, que era a morte afogada dos anabatistas, depois da perseguição a eles, gente, foi consentido por Zwinglio, o reformador da igreja protestante. Então, foram histórias bem pesadas que aconteceram. Então, nós não podemos colocar esses reformadores no pedestal. Claro que foram pessoas usadas por Deus e que nós temos que glorificar, porque trouxe uma reforma muito grande, trouxe um acesso das pessoas à palavra do Senhor, aquele acesso que era negado pela Igreja Católica. Porém, foram pessoas que erraram também durante a história. E uma das consequências também da reforma foram as 5 solas, que nós podemos falar que é a sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, sola escritura, sola Cristo, somente Cristo, soli de glória somente a Deus, e sola escritura, que é somente a escritura. Então, nós vemos aqui, nesse nosso episódio 4, sobre toda a reforma, como vários reformadores, como várias pessoas, como líderes, como Lutero, como Zwinglio, como João Calvino, lideraram reformas na Alemanha, lideraram na Inglaterra, lideraram na Suíça, e quanto isso se espalhou também. Nós vamos ver mais para frente quanto isso se espalhou por vários outros locais. O episódio 5, meu esposo estará apresentando e trazendo também sobre vários outros líderes e avivalistas que participaram da história da igreja.
Então, depois disso, nós temos também as consequências da reforma, como o surgimento de novas igrejas, a diminuição do poder da igreja sobre o Estado. Sim, porque vai tendo, querendo ou não, um rompimento ali. A Bíblia ela começa a ser traduzida em diversas línguas para que todos pudessem ter o acesso. E a educação pública começa a ser instituída para todas as pessoas. E também diversas outras consequências da reforma, consequências boas e consequências ruins, aconteceram diante do posicionamento de cada um desses líderes. Então, hoje nós encerramos falando sobre a grande reforma, a reforma protestante, de como isso trouxe uma diferença, quanto tirou isso, o poder da Igreja Católica, de certa maneira, e começou uma nova fé, um novo caminho, um novo rumo sobre a igreja. Aguarde os nossos próximos episódios. Nós encerraremos no episódio 6º. Então acompanhe cada um para você não perder nada e continue conosco até o final. As histórias são bastante interessantes e com certeza você vai se encantar por cada uma delas. É algo muito interessante. Então que nós possamos continuar nas próximas aulas juntos até o final delas. Amém? Vamos orar para encerrarmos. Senhor, nós damos graças, meu Pai, a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez durante todo esse tempo. Sabemos, meu Pai, que nós, como seres humanos, podemos errar, mas o Senhor é aquele que permanece, que nos trouxe até aqui hoje. E quanto a igreja do Senhor permanece, porque o Senhor é a força, é a base de todos. Obrigada, meu Pai, por mais um dia de estudo e que nossas mentes, Senhor, meu Pai, estejam alinhadas, que nós possamos receber a informação e compartilhá-las em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima!